Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Nós realizamos recentemente um diálogo em que o neurocientista, professor e neurocientista Jailson Pinheiro esteve, e houve uma grande solicitação para que ele retornasse para algumas outras contribuições, e então, em função disso, a gente está trazendo novamente ele como um convidado bem especial para esse momento, realizado sempre às segundas-feiras com a professora Jane Haddad e a professora Regina Schudo. Então, no tema de hoje, eles vão estar falando sobre o desenvolvimento emocional na educação, cuidando da saúde mental e emocional dos educadores e dos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos algumas surpresas durante este diálogo de hoje. Acompanhem durante todo esse momento. E eu quero, desde já, encaminhar para a professora Regina Schudo para que ela dê sequência a esse diálogo, e agradeço desde já a presença de todos, e principalmente dos profissionais e do professor e neurocientista Jailson, que estará compondo esse diálogo de hoje. Tenham todos um excelente webinar. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Olá, boa tarde, gente. Mais um encontro de tantos que já fizemos, e hoje com um tema e um convidado especial. Eu e Jane, toda segunda-feira. Agora acho que Jailson vai fazer parte deste time, né? Que coisa boa. Então, meus queridos, aqueles que têm nos acompanhado toda segunda-feira, nossa gratidão. Nós nos esmeramos para preparar esse momento, para que seja um encontro gostoso de diálogos, realmente, de um bate-papo, para que a gente fale um pouco das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, ao cumprimentar, eu cumprimento também Jane, cumprimento Jailson, e hoje farei papel de mediadora. Mas olha só o tema. Olha o tema que nós escolhemos hoje. Tanta gente fala sobre a importância da competência socioemocional, que eu penso que muitas vezes professores, gestores, secretários de educação ficam em dúvida. Meu Deus, o que fazer? Como fazer? E quem é que vai cuidar das emoções dos professores? Por isso, nessa abordagem de hoje, nós vamos falar um pouco da saúde emocional e da saúde mental dos nossos profissionais da educação, do qual eu tiro o chapéu para eles, porque nesse momento de pandemia eles têm se reinventado e muitos têm trabalhado além daquilo que ele esperava trabalhar, né? Para aqueles que acharam que era só ficar em casa na quarentena, não foi bem isso, né? Então, gente, para começar, vou provocando já Jane e Jailson. Como promover a saúde mental do professor? Haja visto que, segundo os estudos feitos no Brasil, 66% dos professores, em algumas regiões, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde tem pesquisa sistemática sobre a saúde emocional e mental dos professores, disseram sentir muitas vezes incapacidade, medo, um estresse no trabalho. É um número considerável. Agora, você, professor, sabia que a Organização Internacional do Trabalho, chamado OIT, diz que a profissão ser professor é uma das 10 profissões mais estressantes? Sim. E sabe por quê? Porque no Brasil os professores, além de não serem tão bem remunerados, além de não serem valorizados, eles lidam com os conflitos emocionais dos alunos muitas vezes, por conta, inclusive, da indisciplina na escola, o ambiente de trabalho e a sobrecarga. Obviamente, são muitos os fatores, mas eu elenquei os fatores que mais levam ao estresse do professor. Dentre as 10 profissões mais estressantes hoje no mercado de trabalho,
Lógico que nós temos o do policial, corpo de bombeiro, médico que atende no pronto-socorro, né? Porque não é todo médico que tem a situação estressante. Na educação tem o gestor de creche, que é considerado um dos profissionais que se estressam muito, mas também o professor de sexto ao nono e ensino médio, porque lidar com jovens não é tão simples assim. Esse é um dos motivos para desenvolvermos as competências socioemocionais. Por isso que Paulo disse que a gente tem uma surpresa. Eu, Jane, pedagoga, Jane, que é terapeuta, Jailson, neurocientista, nos unimos para desenvolver um curso para vocês, professor. Estamos lançando o curso hoje. O nosso curso que se chama Programa Emocional para a Vida. Porque nós estamos preocupados com a sua saúde emocional, professor. Ainda mais nesse tempo de pandemia, em que aparece a angústia, a ansiedade, a insegurança e como lidar com todas essas questões. Esse curso, nós estamos bordando ele fio a fio, tecendo um programa de um curso que fale desde o trabalho das competências socioemocionais pós-pandemia, na pandemia e também falando da gestão, da educação infantil, como lidar, por exemplo, agora com os adolescentes e também, obviamente, falando para você, educador. E me aguardem que ao final dessa live eu contarei o segredinho da surpresa que a Jane já anunciou. Mas a provocação para os dois hoje é por que nossos professores talvez se sintam tão estressados, levando, às vezes, até ao caos com os problemas de saúde emocional e saúde mental. Há municípios no Brasil que, se forem investigar, Jane e Jailson, talvez eles tenham cerca de 40% nas faltas dos professores. Dessas faltas, 40% dos professores, em média, no Brasil, apresentam faltas. E isso na rede pública. Desses 40% de faltas, cerca de 60% a 70% são de doenças oriundas de ordem emocional, né? Estresse, ansiedade, depressão, enfim. Agora, alguns municípios, como Balneário Camboriú, onde a secretária Rosângela, minha amiga, e o prefeito, eles desenvolvem um programa de acolhimento afetivo ao professor. Mas será que em outras cidades há esse cuidado com a saúde emocional dos nossos professores? Jane, seja bem-vinda e já comecei fazendo pergunta. Obrigada, Regina, Jailson, é um prazer. Obrigado. E é um tema assim, que eu gosto muito, porque quando eu falei, acho que lá na primeira live, né, quando eu estava no auge da educação, da alfabetização, eu comecei a interrogar por que determinadas crianças aprendiam e outras não, né? Então, eu comecei a buscar o contato da psicopedagogia e, lógico, que eu busquei a psicanálise. E eu acho muito interessante esse encontro de nós três hoje, porque, na verdade, nós estamos com 3 portas de saberes diferentes, né? E é isso que eu tenho acreditado na educação. Pensar um pouco na saúde emocional do professor é algo muito antigo, mas que se banalizou. Verdade. Se a gente pensar desde a década de 70 para cá, já se falava nisso, mas a gente foi entendendo de uma forma romântica que era o professor ser felizinho, né? Ele gostar dos seus aluninhos, aquela coisa que a gente traz ao longo da educação. Mas, na verdade, a saúde mental nossa e dos nossos professores, ela tem que ser cultivada como a saúde física, né?
Então, a gente está vivendo um momento hoje, no século XXI, que eu falo que a maior doença que nós estamos vivendo é uma doença de ser e estar refém do olhar do outro. Que isso explora muito a questão física, se eu estou dentro de um padrão de beleza, por que, que o professor tem a estima baixa, por que, que o professor não é visto como um herói, e aí a gente vai a fundo. Mas a verdade é que a saúde mental ela tem que ser profilaxia, a gente tem que anteceder a ela, né? Então, a gente sabe que uma alimentação saudável ajuda, que malhar o corpo ajuda, mas principalmente que a gente tem que trocar de antena psíquica. Como que é esse trocar de antena? Melhorar os nossos pensamentos, acreditar no nosso valor, mas sair daquele lugar que nós somos heróis, vamos salvar todos os alunos, ou que nós somos coitadinhos, as pessoas que mais sofrem no mundo. Não, nós somos profissionais da educação, e como profissionais da educação, a gente tem que começar a cuidar da nossa casa interna, que a gente pode dizer o quê? O nosso cognitivo, mas não se cuida do nosso cognitivo se nós não observarmos as nossas emoções. Então, eu brinco muito, sabe, Regina e Jailson, vocês já devem ter percebido, que nós, professores, estamos com uma antena defeituosa. A antena é assim, eu me conecto na internet, eu me conecto aqui e ali, mas o professor ele se conecta com tudo que é pensamento ruim também. Não sei por que a gente está nessa linha de pensamento. Acho que é por uma perda histórica que a gente vem tendo, desde salários, de saúde, tudo, mas eu acredito muito assim, que é nos reconectarmos com a nossa causa, com a nossa ética de desejo daquilo que nós queremos ser, para pensar nossa saúde mental. Então, por exemplo, eu me lembro numa das lives lá atrás, né, Regina, que eu falava para você, Regina, para de assistir o jornal à noite. Por quê? Porque ela ia dormir com essas emoções borbulhando, né? Então, à noite a gente tem que o quê? Pacificar o coração, o pensamento, ver alguma coisa de positivo que a gente conseguiu. Tudo bem, não conseguimos salvar os 20 alunos, mas conseguimos tocar um, já é um bem feito. Então, acho que a saúde mental é alimentar o que nós temos de melhor, sabe? Mesmo que ainda precariamente. Eu acredito um pouco nisso. E é isso que é a surpresa, né? Como que a gente vai fazer isso, Jailson? Como? Opa, que bacana. Então, meu muito obrigado mais uma vez, essas duas damas chiquérrimas, a Regina e a Jane, ao amigo Paulo e a todos vocês que nos acompanham aqui agora. Estamos de volta aqui. Bom, responder à provocação da Regina e também aí abordado pela Jane, 2 pontos eu gostaria de abordar para explicar isso que a Regina nos provocou. Primeiro é o seguinte, assim como vocês, estou sempre em contato com as redes municipais, estaduais, com os professores, contato mesmo. E parece que algumas vezes nós esquecemos que nós, professores, também somos seres humanos. Parece que somos máquinas, robôs programados para obedecer, para executar tantas demandas, tantas solicitações, e de repente esquecemos que somos humanos. E como somos humanos, na minha última participação aqui nesse diálogo, eu expliquei que cientificamente hoje já é sabido que somos uma espécie o quê? Emocional. Então, se nós somos seres humanos, precisamos compreender como as emoções carregam e conduzem nossa vida, inclusive a nossa saúde, né? Tanto física quanto a saúde mental. E a outra coisa é entender o seguinte, a Jane falou muito bem, se constrói, não só para nós professores, mas esse é o nosso foco aqui, não é isso? Mas se constrói para nós hoje, nessa sociedade que vivemos, que nós devemos ser super-heróis. Nós devemos ser fortes. Porém, algo muito equivocado é imposto para nós. Parece que a humanidade está querendo alcançar o patamar de não sofrer.
Já perceberam isso? E biologicamente isso é impossível. O sofrimento, ele não é opcional para a nossa espécie humana. O sofrimento, ele faz parte da nossa composição e desenvolvimento. Não há vida sem sofrimento. Não há aprendizado também sem sofrimento. Ele faz parte da nossa vida. Olha o que está enlouquecendo as pessoas. Estamos tentando ser algo que biologicamente não podemos ser. Estamos querendo ser tão fortes, Jane e Regina, que nós não estamos mais nos permitindo querer sofrer. Só que isso é impossível. Na tentativa de não sofrer, estamos literalmente ferrando, essa é a palavra que eu tenho usado bem direto, estamos ferrando a nossa saúde mental. O sofrer, meus amigos e amigas, ele não é opcional, repito. O sofrer faz parte da nossa concepção. A grande percepção que temos que ter é o seguinte: quando nós evoluímos e aprendemos a lidar com o sofrimento, aí nós saberemos a medida e intensidade da sua normalidade. Se sofrer não é opcional, e se sofrer é natural para a nossa espécie, o que não é natural é se jogar, afundar-se em um sofrimento. Porque todo sofrimento ele tem uma medida e ele tem uma intensidade. E também uma duração. Percebe isso? Então vejam só, estejam atentos, meus amigos e amigas professores. Vejam quanto de energia mesmo, física, talvez até espiritual para alguns, mas quanto de energia estamos dedicando para não sofrer. E exatamente esse dispêndio de energia que está sugando nossa saúde física, nossa saúde mental. E a segunda vertente, para responder a Regina, é o seguinte: é entender que o nosso corpo é o palco das nossas emoções. O que significa que emoções que são bem geridas trarão para o nosso corpo benefícios bem interessantes. E emoções que não são bem geridas trarão malefícios. E um deles é para a nossa mente. Então, a Regina trouxe os dados, que são alarmantes, de fato, e o pano de fundo são as emoções, Regina. São pessoas que não estão conseguindo, em diversas profissões, e na nossa, como professor, não estão conseguindo gerir a sua vida pessoal, gerir a sua vida profissional, acaba somatizando as emoções dos outros, por exemplo, dos nossos alunos, não é isso? Dos nossos colegas, da nossa escola, da rede como um todo. Enfim, temos um limite biológico que ele é ultrapassado. Então, quando esse limite é ultrapassado, o sistema nervoso responde, dando sinais de alerta de que algo está fora da ordem. Algo precisa de atenção. E que sinais são esses? As doenças. Então, a vertente que eu tenho seguido é baseada na nova medicina germânica, que ao contrário do que a medicina tradicional acha das doenças, né, que as doenças é algo que tem que ser corrigido, a nova medicina germânica foca ao contrário. Foca o seguinte, que as doenças são comunicações para indicar que algo não está correto, que algo precisa resolvido. E que algo é esse? Conflitos. E o que é que gera os conflitos? São as emoções. Então, toda vez que carregarmos em nós uma demanda emocional não resolvida, o nosso corpo será palco para dizer ao mundo de que nós não estamos bem. E a mente faz parte desse processo, não é, Regina e Jane? Ou seja, a saúde mental significa que teremos saúde mental quando soubermos, de uma maneira inteligente, gerir tantas demandas emocionais que estamos tendo nesse momento. Se a saúde mental está sendo afetada para nós, professores, significa que nós não estamos sabendo lidar com tantas demandas emocionais que hoje nos são impostas. Que já seria o primeiro passo, né? Sim, saber seria fundamental. Que não estamos dando conta de tantas demandas. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E então, entender que esquecemos que somos humanos. Então, essas perspectivas que vocês estão trazendo, tanto Jailson quanto Jane, sabe, professor, você que nos ouve, é preciso compreender hoje que, ao contrário de que uma década atrás, no Brasil, quando surgiu a psicologia positiva por Martin Seligman, que todo mundo achava que isso seria autoajuda, ou quando a gente tinha já a medicina da homeopatia, isso também não funciona. Então,
talvez o nosso ceticismo, ser muito cético em relação às questões emocionais, é porque ela estava embrenhada. As pessoas achavam que isso seriam dicas de autoajuda. Não. Sim. Então, tanto o Jailson vai trazer a visão da neurociência, por isso ele vai falar, então, dos estudos novos da medicina, Jane com a visão da psicologia, da psiquiatria, né, como terapeuta que ela é, a minha visão como pedagoga, para falarmos cientificamente o que é que tem afetado a nossa saúde emocional e mental. Então, quando Jane fala que talvez o professor, que a gente não o considera, a sociedade não o considera como herói, por conta de uma história na educação que o professor foi sendo desvalorizado, há um estudo feito em Portugal pelo Miguel Zabalza, que diz que mesmo quando a gente melhora as condições de trabalho, salário e tal, mas quando não tem valorização, reconhecimento, o professor não se sente com a autoestima, como vocês disseram, elevada. Então, no fim, todos os estudos hoje convergem para o seguinte, como disse Jailson, que nós somos a emoção em pessoa. Sim. Não existe, como disse Jane, a cognição sem a emoção. Então, agora eu quero fazer outra provocação. Como mediadora, hoje. Olha, vejam só, nos estudos hoje da contribuição da psicologia positiva, da neurociência cognitiva, com os estudos de Antônio Damasio, né? Nós falamos bastante sobre a busca do bem-estar. A busca do bem-estar. O mal-estar, o contraponto, nós já sabemos. Segundo a OCDE, trabalhar com as questões emocionais faz parte desse espectro de vários aspectos da nossa vida que levam ao bem-estar. Será que a sociedade brasileira e as políticas públicas brasileiras estão preocupados com o bem-estar dos nossos professores? Afinal, o que é bem-estar? Quem quer começar? Eu começo, eu vou falar. Eu acho que isso você toca num ponto que é o nó contemporâneo, que é assim, por exemplo, pelo manual da medicina, né, me fugiu o nome aqui agora, a última versão, que se eu não me engano saiu em 2019, diz que o luto, após 15 dias, ele já passa a ser uma doença. O que, para mim, é completamente errado, né? Porque eu acho que o luto ele tem um ciclo que é cada pessoa que vai elaborar, mas é, no mínimo, você passar cada data em branco que aquela pessoa estava aqui, ou seja, vamos considerar que é, no mínimo, 1 ano, né? A gente está vivendo uma sociedade em que o mal-estar ele é incômodo, porque a gente gosta de estar perto da pessoa felizinha, da pessoa que só faz o outro rir, da pessoa que... Ninguém quer estar perto de alguém que está sofrendo. Podem observar. Eu falo muito isso no processo de luto. Primeira semana a sua casa fica cheia, a segunda também, a partir da terceira as pessoas vão sumindo, o máximo que elas fazem é te ligar, e se você começa a falar do sofrimento, elas, eu tenho que desligar, olha, eu estou com você e pronto. Então, a gente está projetando uma cultura de bem-estar, e o bem-estar, ele não é isso que a gente está pensando. O bem-estar, ele é de dentro para fora, a gente falava muito isso, a partir do momento que eu me conheço, que eu cuido dos meus próprios sentimentos, eu vou ter um estado de bem-estar, mas também eu vou acolher o mal-estar. Porque o que nos coloca em movimento para buscar sair do lugar que nós estamos, melhorar as nossas aulas, melhorar nosso casamento, é o mal-estar.
O bem-estar não nos tira do lugar. O bem-estar são momentos, né? Agora, tem pessoas que não aprenderam a viver o bem-estar. Eu falo muito isso na clínica. Tem pessoas que só aprenderam a dar, elas não aprenderam a receber. Então, quando a gente está falando de um projeto, de um programa que nos ensina a lidar com as nossas questões socioemocionais, é um reaprender. Tem gente que aprendeu a vida inteira a sofrer. Quando ela sente um momento de felicidade, ela se sente culpada por estar feliz. É o que eu mais tenho escutado na clínica hoje eu estou triste, mas eu não posso me sentir triste porque eu tenho casa, eu tenho o que comer. Não, você pode se sentir triste, todos nós podemos. É o que o Jailson disse, né? O sofrimento faz parte para a gente nascer. Perfeito. Verdade. Agora, faz parte. Jailson, Oi. eu não vou passar a mesma questão, porque agora já começaram a chegar várias questões. Opa, então, maravilha. Eu já vou começar a fazer mediação das perguntas que estão vindo dos nossos... as pessoas que estão nos acompanhando. Jailson, há uma participante chamada Neide Tenório, e ela diz assim: eu estou encharcada de notícia, medo, insegurança e esse retorno nosso sem uma vacina. Então, Jailson, como a gente pode lidar nesse momento com o medo? Perfeito. Biologicamente, o medo está no páreo da emoção primária mais potente que nós temos. O medo, ele foi biologicamente desenvolvido para estabelecer a nossa sobrevivência. Nós sentimos medo quando algo afronta a nossa integridade, né, a nossa sobrevivência. Mas o medo tem algo fantástico por trás. O medo tem o desconhecido. Então, quando as pessoas dizem assim, eu tenho medo, na verdade, você quer falar o seguinte: eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo e eu não sei o que vai acontecer. Então, a amiga que nos pergunta, o que é que você sente hoje? Você sente uma insegurança enorme porque você não sabe com o que está lidando, de fato. E não sabe o que virá. Não sabe. Como saber como lidar com medo melhor? Nenhuma emoção, ela trabalha de forma isolada. E isso é muito importante a gente aprender. As emoções, elas como se fossem engrenagens, tá? Para quem acompanhou a nossa primeira participação aqui há 15 dias, se eu não me engano, eu expliquei lá das 7 emoções básicas, não é isso? Então, não é que elas trabalham de forma isolada, elas trabalham como se fossem engrenagens. Vejam só, toda emoção, ela somatiza. Então, o medo que eu sinto hoje, como ela falou sobre o coronavírus, eu te garanto que o que você sente em relação ao coronavírus é a somatização de tudo que te faz sentir medo em sua vida. Não só o vírus. Quanto mais demandas de medos eu carrego aqui dentro, mais o medo eu vou projetar em alguma coisa. Então tem pessoas hoje que não saem de casa por pânico mesmo do coronavírus. Claro, é perigoso sim, mas já carregavam dentro de si outras demandas de medos não trabalhadas. Conseguem compreender isso? Então, a melhor forma de começar a lidar com medo é o seguinte: quais são os medos que eu carrego aqui dentro de mim? E conforme eu expliquei 15 dias atrás aqui com vocês, nós aprendemos a somatizar ainda no ventre da mamãe. Então, talvez tenhamos nesse momento agora, 2020, em plena pandemia, carregando medos que não foram resolvidos desde o ventre da mamãe, que perpassaram pela infância, adolescência, vida adulta, e hoje se concretiza, obviamente, tendo aí a pandemia como um pano de fundo. Consegue perceber isso? Estamos falando do medo, que foi tua pergunta, mas eu vou fazer um parâmetro para entender bem melhor isso. Poderia ser alegria. E já usando o que a Jane falou brilhantemente anterior sobre o bem-estar que a Regina perguntou. O que é o bem-estar? Bem-estar são duas palavras. Bem-estar. Agora. Né? O bem-estar não é de ontem, não é de amanhã, é agora. É isso que essa expressão significa. Só que o indivíduo só estará bem se ele estiver em paz com o seu passado.
Por que isso? Porque nós somos seres evolutivos. Você não caiu do céu hoje com a idade que tem. Você foi gerado e passou por um desenvolvimento. Então não existe bem-estar hoje, segunda-feira de junho, se eu não carreguei a minha história de vida, se eu não fiz as pazes com a minha história de vida. Eu não estarei bem amanhã se eu também não estiver com esse pacto com o que eu vivi hoje. Compreende isso? Aí, acho que foi a Regina que provocou a Jane. Por que as pessoas não sabem lidar com o bem-estar? Porque elas não sabem lidar consigo mesmo. Porque elas não sabem lidar com suas histórias. Não sabem lidar com suas demandas. E vão somatizando. E volto à pergunta que a nossa colega fez, que é muito interessante. Por que eu tenho medo e pavor da pandemia? O medo e pavor que você sente da pandemia é o medo e pavor que você somatiza desde o ventre da mamãe. Sim. Quanto maior o medo para alguma coisa, maior o medo eu carrego. Quanto maior a alegria perante uma situação, mais alegria também eu carreguei durante a minha vida. Quanto mais tristeza eu sinto, mais tristezas eu somatizei. Está aí, inclusive, o pano de fundo para a depressão que assola hoje a humanidade. Porque a depressão, somatização de tristezas não resolvidas, não interpretadas, não identificadas, e que chega a um ponto máximo que o sistema nervoso diz o seguinte: vamos parar por aqui, eu vou te paralisar, até você resolver tantas demandas aqui dentro. Então, Jailson, Jane, mas na medida... Veio mais uma outra pergunta da Anete, dizendo, mas como entender esse porquê do medo e como tratar a raiz desse problema, né? Quando a gente tem medo, não só agora, no problema da pandemia. Sim. Como você disse, Jailson, talvez a gente tenha que buscar lá atrás, na nossa história, na nossa memória afetiva, tudo que vem fazendo surgir nesse momento. Por isso, professores, é importante que, nesse momento, o primeiro passo seja reconhecer. Que a Anete, a Neide, quando reconhecem, já deram um passo. Porque quando a gente nega, aí é muito pior, né? Não é, Jane? Então, fale aí. Olha só, Jane. Desculpa. É interessante porque eu estou lembrando aqui com a questão da luz, né? Pensar assim, numa vela, num fósforo, que a gente gosta muito disso. Eu tenho reparado já há alguns anos que o professor, né? E quando eu falo professor, eu falo muito nós, porque eu trabalho isso na minha própria análise, né? Que eu me submeto à minha própria análise, que é assim: a gente vai trazendo alguns medos ao longo da vida. Alguns se manifestam até fisicamente. Por exemplo, eu não gosto de lugar fechado. Então, uma vez que eu fiquei presa no elevador, eu tenho sensações de morte iminente, né? Quer dizer, o meu corpo responde dessa forma, o meu eu corporal. Perfeito. Mas eu tenho pensado uma coisa com a questão da luz, que é assim: com tantos professores que eu convivo, que a gente viaja, dá cursos, o professor é como se ele tivesse acostumado a viver na caverna, com meia luz, sabe? Eu me arriscaria até dizer que é um mecanismo de defesa dos professores brasileiros. Vivendo na meia luz, ali na caverna, a gente nunca vai para o ataque que eu falo no bom sentido. Basta a gente ver como os professores têm dificuldade para escrever textos, para falar em congressos, né? Porque eles não foram preparados. Tudo dá medo. Ele dá aula todos os dias para 30, 40 crianças e ele tem medo de compartilhar a sua experiência num congresso. Então, eu tenho a impressão que, historicamente, foi construído uma imagem para o professor como se ele sempre tivesse que andar na escuridão. Eu nunca me esqueço, quando eu era alfabetizadora numa escola, que eu ficava tão feliz quando as crianças aprendiam a ler. Então, na hora do intervalo, na sala dos professores, eu queria contar, falar. Eu me lembro de 2 frases que eu escutei. A primeira: isso passa, isso é furor pedagógico. E a segunda: nossa, você está parecendo que é dona da escola.
Isso! Olha como que isso vai sendo construído. Professor, eu não sei por que a gente entendeu que a gente tem que carregar sofrimento. A luz, parece que ela não é muito parte do professor. A impressão que eu tenho é que nós temos medo de enxergar o caminho, porque a gente já está acostumado a ficar na caverna, sabe? Há um teórico que diz: muitos de nós, educadores, preferimos viver abaixo, no sentido de como se fosse lidando com o lodo, né? Do que buscar a luz, né? Da claridade da vida, porque com medo do que o outro vai falar, com medo do que o outro vai pensar. Exato. Então, é o refém, né? É o refém. Eu diria, voem o mais alto possível, professores, e não temam isso, né? Agora, tem mais perguntas aqui, então. Manda. Agora eu vou dividindo as perguntas, tá? Vamos lá, coloca a Jane aí para trabalhar. Tá me jogando para a luz, né? Diga aí. Aliás, essas perguntas que estão chegando já são um ótimo indicativo para o nosso curso, né? Cada um vai trazer uma visão lá. Mas ainda falando do medo, Jailson, o que leva hoje à depressão dos professores, depressão, que está relacionado intimamente ao medo que você disse, a depressão, inclusive a suicídio de alunos e também de adultos. A Jane até já falou outro dia sobre a questão do suicídio, mas eu vou pedir para a Jane falar também. Jailson, primeiro você. Vamos lá. Bom, a depressão hoje, a visão que eu interpreto ela utilizando a neurociência, a nova medicina germânica, é exatamente a somativa, o somatório de tudo que uma pessoa carregou desde o ventre da sua mãe e que hoje lhe causa dor. Dentro da visão emocional, o que é dor? A dor é o indicativo de um conflito. E o que alimenta conflitos? Né? Indecisões. Quando eu somo indecisões e conflitos, eu vou chegar a algo que nós bem conhecemos, que é o sofrimento, que nós falamos logo na primeira parte da nossa aula. Então, olha que interessante. Quase que uma matemática. Se existe sofrimento, existe conflito. E quanto mais você posterga, quanto mais você foge da resolução desse conflito, mais o corpo somatiza e chegará um momento que o sistema nervoso, como eu falei mais cedo, é como se ele dissesse o seguinte: chega, basta de sofrimento, basta de conflitos, eu preciso te paralisar. Eu vou falar aqui algo tão profundo, mas estamos entre professores, ok? Algo que as pessoas não dizem fora. A depressão, gente, é uma paralisia. É um sistema nervoso que evoluiu 4 bilhões de anos, que ele compreende que o indivíduo não conseguiu resolver-se de alguma maneira e ele paralisa. E por que ele paralisa? Economizar energia. Na primeira aula que eu dei aqui, 15 dias, eu falei sobre as leis do sistema nervoso, não é isso? E uma delas é economizar energia. Ele aprendeu a economizar energia. Então, se for para economizar energia, um sistema nervoso vai colocar uma pessoa em cima de uma cama, se preciso. Porque para ele é muito dispendioso do ponto de vista biológico manter uma pessoa em plena atividade carregando tanto conflito de sofrimento. Compreende isso? Então estejam atentos a isso. Jailson, como é que se resolve depressão? Existe toda uma estratégia de acompanhamento. Em alguns casos, sim, são necessários administrar medicamentos, mas o que nós estamos indicando, se as meninas permitirem, vou até falar nesse momento, é resolver conflitos, sofrimento. Nesse momento, eu quero convidar todos vocês, aí, com permissão da Regina, da Jane e do Paulo, hoje à noite, às 20 horas, no meu Instagram, eu farei uma live exatamente com o tema Por que fazer terapia? Porque a terapia é o caminho, minha gente, para resolver conflitos que você carrega dentro. E agora você já sabe que quanto mais conflitos, mais sofrimento na vida do indivíduo. Compreende isso? Então, se puderem, hoje às 20 horas, no meu perfil do Instagram, o Paulo está até colocando aqui, olha que Paulo, bem esperto,
o Jailson Pinheiro, ponto oficial. E lá eu vou explicar por que devemos e precisamos de terapia. Então, Regina, uma das respostas que eu posso te dar é isso. Como lidar com esse medo? Primeiro passo, você falou muito bem, reconhecer. Reconhecer que, de fato, estou vivenciando uma fase de extremo medo, de extrema tristeza, de extrema confusão, de extremo conflito. O reconhecimento é o primeiro passo. Sem reconhecimento, não há passo nenhum a dar. Uhum. Né? Quando eu reconheço, eu procuro ajuda. Eu busco caminhos, eu busco soluções. Na terapia, a Jane também é terapeuta, sabe muito bem disso. Não há como ajudar alguém que não reconhece. É verdade. Nossa, você está carregando uma tristeza enorme. Não, de jeito nenhum. Eu sou muito feliz, eu não posso nem ficar triste. Como a Jane falou, não é? Porque eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho que lidar com tudo isso, eu nem tenho tempo para tristeza. E a pessoa está em um poço que ela não consegue visualizar nada além daquilo. Mas, para finalizar, então, essa pergunta, Gina, por que é importante, minha gente, falarmos sobre a saúde emocional e mental dos professores? Porque a Jane e a Regina têm um trabalho lindíssimo de levar até vocês conhecimentos para desenvolver as competências socioemocionais. E o que eu tenho dito com os professores, com as redes, em contato com elas, é o seguinte: não há como desenvolver competência nos outros se primeiramente eu não desenvolvo em mim. Como ajudar meus alunos se eu estou ferrado? Como ajudar meus alunos a desenvolver competências emocionais se eu estou sofrendo de forma absurda? Se eu estou perdido, entrelaçado entre tanto conflitos pessoais e emocionais em minha vida? Que referência eu serei para meus alunos se nem eu sei lidar com tudo isso? Por isso, a ideia de trazermos para vocês conhecimentos focados primeiramente em vocês, e depois entendermos estratégias para lidar e desenvolver essas competências socioemocionais em nossos alunos. Vamos lá, Regina, perdão que eu falo muito. Não, imagina. Eu estou vendo falar? que a Jane quer falar sobre isso também. Quero. Fala, lá, Jane. O suicídio é uma coisa que ele me move desde que eu tinha 15 anos. Porque nada como eu acho que quando a gente está falando de competências socioemocionais e de um programa para a vida, eu gosto muito de partir da própria experiência. Isso é uma Perfeito. coisa que recentemente eu comecei a falar publicamente. Perfeito. Eu perdi a minha mãe aos 15 anos, ela tirou a própria vida. Então, foi exatamente a partir dali que eu entendi, numa escola, que eu seria o resto da vida filha de uma suicida e de uma escola religiosa, que a gente não tinha nem direito a fazer uma missa, porque naquela época suicídio era nossa, abominável. Era como se... Então, eu acho que isso, quando eu comecei a trabalhar da minha saúde mental, porque o meu pai percebeu, porque a família toda percebeu que a gente precisaria trabalhar aquilo, porque aquilo era um marco, eu acho que foi ali que eu escolhi trabalhar com a educação e com a saúde mental. Porque não é fácil falar das dores e não é fácil você relatar que alguém na sua família passou por isso. Porque todo mundo vai te olhar com um rótulo colado. Ah, eu ouvi anos a fio de que eu faria a mesma coisa. Então, isso é por isso... omissa, né? Exato. E depois de muitos anos de análise, muito de buscar os porões escuros da dor, eu entendi que cada um faz o que dá conta. Mas que ter pessoas por perto que consigam escutar a dor do outro pode possibilitar sair desse lugar de tirar a própria vida. Tirar a própria vida é sinônimo de arrancar a dor. Não é que aquela pessoa quer ir embora. E nem você é culpado por isso. Lógico que todo mundo que está em volta passa por uma culpa. Mas a gente tem que desenvolver aquilo que a gente falou lá atrás. Escutar a dor do outro sem, muitas vezes, se colocar ao lado, mas só escutar.
eu não tenho o que te falar, mas eu estou aqui. Porque nem sempre a gente tem o que falar para uma pessoa que perde alguém dessa forma. Então, eu acho que a saúde mental é algo que a gente cuida desde que a gente está no ventre materno. Perfeito. Agora, Jane e Jailson, como vocês dois sabem, a minha especialidade é lidar com a infância, desde a formação com os professores e com as famílias. Algumas pessoas perguntaram, mas como é que a gente faz para lidar com esse medo? A primeira coisa é o que a Jane disse, gente. Se desde a infância eu consigo, numa prática parental, evitar que os pais sufoquem essas crianças ou maltratem emocionalmente essas crianças, para que essas dores não se prorroguem até a vida adulta, não se posterguem, quando chega a vida adulta, o primeiro passo é reconhecer, o segundo é dialogar. Então, alguém perguntou, como eu resolvo esse medo? Não só o medo, mas como todos os outros conflitos emocionais, raiva, né? É preciso que a gente aprenda a falar. Por exemplo, no caso da escola, professores, é muito oportuno que vocês criem rodas de conversa, de grupos, para poder começar a falar antes mesmo de reconhecer que eu precise, talvez, de uma terapia, ou como eu, que precisei fazer pilates, yoga, meditação, para eu buscar o meu equilíbrio, porque meu terapeuta disse assim, você vai ter que buscar outras coisas, porque só aqui não vai bastar. Então, antes, o reconhecimento. O segundo passo, encontrar pares. Encontrar pares para que eu possa dialogar. Então, professores, antes de eu fazer a próxima pergunta para os meus amigos, eu queria falar o seguinte, Jailson e Jane. Há um filme documentário no Netflix que se chama Clemência. Clemência é a história de uma jovem condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos, aos 16 anos. Ela não é nem julgada pelo crime que cometeu na vara da juventude. Ela foi julgada como uma adulta, mas ela só tinha 16 anos. 15 anos depois, ou melhor, 14 anos depois, revisaram o caso dela e pediram clemência. Um grupo de advogados, psicólogos e médicos, ouvindo a história pregressa dessa menina de 16 anos, identificaram que, na infância, a mãe tinha gerado essa filha por causa de um estupro. A mãe aos 16 anos, né? Aos 16 anos. A mãe foi alcoólatra. E o quanto o alcoolismo afetou neuronalmente o cérebro desse feto e depois dessa criança e dessa adolescente. Mas para dizer para vocês que tem jeito, gente. Porque esse documentário mostra que quando deram clemência para ela, 15 anos depois, ou seja, aos 27 anos, ela tinha conseguido fazer faculdade. E hoje ela está em liberdade condicional, atuando com crianças em situação de vulnerabilidade social. Show. E ela aprendeu a dialogar com as dores. E sabe o que é mais bonito, gente? É que ela disse... Que bom que a psicóloga, o médico, no presídio, a ouviram. Que é o que a Jane falou. O orelhão, a escuta. Ouviram a história dela e foram investigar. Então, lidar com os seus medos, rancores, dores, conflitos. Reconheça. Depois, dialogue. E o terceiro passo, o que Jailson vai falar na live dele hoje à noite. Mas agora eu queria... Isso. Agora, Jailson, manda uma pergunta da Rosângela do Carmo Rocha, que vai servir para a Jane e para você, diz assim, mas ela fez a pergunta destinada a você, tá? Jailson, de que forma podemos gerir
a nossa saúde mental. Então, além do que nós falamos até agora, o que mais nós podemos fazer para cuidar, gestar essa nossa saúde mental e emocional? Até porque nós já temos 50 minutos de live e a live só tem 1 hora de duração. Então, eu Foi muito rápido. Essa é a última perguntinha para vocês dois, tá bom? Pronto, eu posso começar passando uma orientação que é a seguinte. Observe se você já está projetando nos outros as suas dores. Esse é um alto grau que indica o quanto o teu sistema nervoso pode estar já quase no limite de explodir. Explodir aqui significa cair numa paralisia, uma depressão, por exemplo. Veja, eu começo a projetar nos outros minhas dores quando não consegui resolvê-la dentro de mim, quando não consigo mais carregá-la sozinho, e daí saio projetando. E aí tem algo fabuloso, que é o seguinte, eu projeto de forma cognitiva, porém eu sinto as reações fisiológicas. Se você carrega, por exemplo, uma raiva aí dentro de alguma coisa, aí você trata as pessoas lá fora mal, isso já é a projeção, tá? Aí eu ando de mau humor, trato mal todo mundo, nem respondo bom dia, nem nada, e já é a projeção da minha dor. Significa que eu já estou no limiar, que a qualquer momento estarei explodindo. Só que, o que interessante, as reações fisiológicas, quem sente é você. Por que eu estou dizendo isso? Que é uma pergunta interessante, e a resposta eu queria dar nesse nível, que é o seguinte, como gerir melhor a autopercepção? Autopercepção. Olha o que a Regina e a Jane trouxe aqui de, vamos dizer, conselhos, considerações, tá? Reconheça, depois procura ajuda. O terceiro passo, terapia. Nesse meio termo, eu colocaria a palavra percepção. Percepção é avalie-se, observe-se. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Talvez você nunca tenha feito isso e por isso pode imaginar que não consegue fazer isso. Percepção é olhar para si e ver como estou me comportando, como estou tratando as pessoas, como estou conseguindo dormir ou não dormir à noite, é um indicativo interessantíssimo, não? Qual o meu grau de humor? Onde estou descontando aquilo que eu não resolvo dentro de mim? Na comida, bebida, na comunicação, no estresse? Então, percepção, Regina, seria uma grande estratégia para começar a entender o que é gerir nossas emoções. Jailson, Oi. Isso nós chamamos de ferramentas emocionais. As ferramentas emocionais que eu vou ter que carregar comigo, desenvolver comigo. É igual quando eu preciso de uma chave de fenda para tirar um parafuso apertado, eu vou precisar de algumas ferramentas emocionais, que é o nosso próximo material, que eu, Jane e Jailson estamos produzindo para o curso, que se chamam as ferramentas. Essas ferramentas, professor, que você vai precisar, né? Mas, Jane, como gerir essa saúde emocional e mental? Olha, acho que a primeira coisa que o Jailson traz é muito interessante da gente pensar que as percepções são como a gente, são os sentimentos mais primários que a gente tem, porque o bebê é pela percepção da voz, do frio, do calor, é pelas percepções que a gente vai aprendendo. Então, passado a primeira infância, a gente reproduz. Basta a gente ver que tem crianças que, quando o professor fala mais alto, eles tampam o ouvido, né? Porque aquilo lembra alguma coisa que ele já viveu. Exatamente. O caminho que eu tenho feito, né? E não é à toa que a gente está trabalhando com essa linha desde que começou a pandemia, é que a gente crie comunidades de professores, de colegas, para que a gente possa falar das nossas emoções. Eu falo que conversar com os nossos medos. Quando eu percebo que algum medo é muito forte, eu faço de conta que ele é um hóspede indesejado. Ou seja, eu mando ele entrar,
mando ele sentar, mas eu não faço nada para ele ficar confortável. Eu converso com ele, mando ele passear. Eu acho que é esse o exercício que a gente tem que fazer. Parar de hospedar hóspedes indesejados na nossa vida, sabe? Eu acho que eu falei uma frase numa das primeiras lives, né, Regina? Nós jamais seremos os mesmos. E nós estamos tendo um convite da vida. Um convite, não, eu acho que é uma convocação para que todos nós, enquanto adultos, voltemos a trabalhar as nossas emoções lá na base dela, nas emoções primárias. É isso que eu acredito. A partir do momento que a gente vivenciar as nossas emoções, eu tenho certeza que nós não teremos medo delas, e sim a reconheceremos como um hóspede inesperado. A gente dá um copo de água, no máximo um café, e manda ele seguir o rumo. É isso que eu acredito, é isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Gente, são várias perguntas que chegaram, mas agora eu queria compartilhar com vocês. Eu vou pedir para o Paulo colocar na tela o PowerPoint. Essa é a surpresa, viu? Gente, olha lá. O nosso curso sobre desenvolvimento das competências socioemocionais na pandemia e pós-pandemia é um programa emocional para a sua vida, professor. Então, nós vamos falar sobre o âmbito da escola, sobre o ponto de vista da criança, do adolescente, do professor e até mesmo do gestor. Então, hoje as considerações que nós fizemos, vocês puderam perceber qual é a nossa linha, o nosso fio condutor. Nosso fio condutor é falar das emoções, como disse a Jane, as emoções primárias. Vamos falar das emoções secundárias, vamos falar dos sentimentos que vão brotando quando a gente começa a reconhecer dentro de nós. Agora, veio uma pergunta aqui, Jailson e Jane, um tanto quanto chocante. Opa! Para dizer assim, na minha infância, eu sofri, fui agredida, fui abusada. Como lidar com isso? Sabe essa experiência que eu falei do filme Clemência? Milhares de casos ocorrem no Brasil. Sim. O que nós, professora, não podemos fazer é dar as costas. Professora, eu estou te convidando a fazer esse curso, porque numa live nós não vamos dar conta de falar da complexidade, não que seu caso seja só complexo, mas é que requer uma orientação maior. Agora, logicamente, professora, justamente porque você está na nossa live, eu falarei o seguinte. Para vocês que estão assistindo a live, esse programa tem o custo de 10 parcelas de R$ 9,70. Mas, para quem está fazendo a live, vocês podem ganhar hoje um código de desconto de 10 parcelas de R$ 6,80. Gente, esse é o menor custo de um curso sobre essas questões emocionais. Porque qualquer terapia, uma sessão, você vai pagar, no mínimo, uma consulta, R$ 300 por hora. No mínimo. O Paulo pôs o número do desconto. Isso, código de desconto, né? Agora, gente, eu, Jailson e Jane, organizamos como uma forma de fato, apoiar vocês. Professora, se mesmo assim para você for difícil, fala com a gente de novo. Eu gostaria muito de compartilhar esse seu caso no nosso curso, porque milhares de professores... é interessante falar que nesse curso tem um diferencial que nós teremos pequenas rodas de conversa, né? Para que esses problemas sejam colocados, pensado à luz da teoria, pensado à luz
de propostas que possam ajudar, porque isso é o diferencial de como a gente trabalha, né, Regina e Jailson? Isso. Agora, veja, o curso, como diz Tiago de Mello, eu não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Nós não temos respostas e não é da noite para o dia que a gente resolve conflitos emocionais que a gente carrega nessa bagagem a nossa vida inteira, né? Como Jane, que revelou hoje sobre a perda da sua mãe, uma bagagem que ela carrega há décadas, né? Como a história de vida de Jailson e eu, Regina. Cada um de nós temos uma história de vida que nos faz chegar onde chegamos. Só que alguns navegam nesse mar escuro com lampião, outros com farol, outros sem luz alguma. Nada. Nós vamos tentar trazer um pouco de luz para que a gente possa ajudá-los a enfrentar e lidar com os nossos conflitos emocionais. Gente, essa live de hoje é um pouco o pano de fundo de tudo que a gente tem para trabalhar com vocês. Mas, como nós já temos que encerrar, e toda live eu trago um texto para a gente falar sobre ele, eu peço licença para ler um texto hoje. O Mundo, de Eduardo Galeano. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. Fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, tipo Jailson, sereno. E gente de fogo louco, que enche o ar de chispas, mais ou menos eu. Alguns fogos bobos não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo. Jane é esse fogo que incendeia. Quem chega perto, pega fogo. Jailson, idem. Nós somos esse mar de fogueirinhas, respeitando a fogueira de cada um. Mas o que a gente quer é incendiar a vida de todos. Quem chega perto de nós, a gente quer que pegue fogo. E tenha uma chama para iluminar a vida. O que você diz, Jailson? Extraordinário. E essa chama, eu sempre faço uma analogia interessante. Nós precisamos, enquanto ser, né, ter a capacidade de levar a chama, levar a luz para onde formos, né? E professor tem um pouco disso, eu carrego isso, o compromisso de levar luz aonde eu for, né? Essa luz que me tirou de um ponto de vulnerabilidade, né? Eu vou contar um pouco da minha história lá no curso também, não é? Saí de uma favela em Salvador e consegui trilhar um caminho acadêmico e aqui estou hoje. Então, é o compromisso de levar essa luz para onde formos, né? Não basta só ser a fogueira, né? Precisamos levar esse fogo aí adiante. Muito obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, pelo tempo, e espero lá na live hoje à noite no meu Instagram, tá bom? Beijo grande. Eu queria, já que a gente está ainda frente a uma pandemia, eu gosto muito de pensar a luz como algo contagiante, sabe? Eu acho que tem aí quase 80 dias que nós estamos na escuridão, né? De olhar o mundo que vai voltar não como era, mas com mais luz, com mais solidariedade, com mais determinação. Então, eu penso que essa luz é que pode nos contagiar nesse momento, para que a gente saia das nossas cavernas,
para que a gente consiga enxergar uma outra forma, né, de viver esse momento que não está sendo fácil, mas está sendo muito pedagógico. Muito obrigada pela presença. Tenho certeza que nos encontraremos nos cursos e com certeza será um curso que todos nós aprenderemos juntos. É verdade. Obrigada. É verdade, estaremos juntos lá. Jane, Jailson, em nome da Ferraz Eventos, em meu nome, quero agradecer a presença de vocês constante em minha vida, porque esse programa que a gente está pensando e essa live de hoje é um programa para a vida. Para qualquer um, para todo mundo. E sabe quando a Jane diz, a luz é para a gente incendiar outras pessoas, levar luz para outras pessoas. Nós, por meio da nossa palavra, pelo caminho que a gente trilhou. E não pense que a vida de Jailson, de Jane ou minha não tenha sido um caminho de dificuldades. Sim. Né? Sim. De colocando pedra a pedra para a gente subir, mas não para rolar para baixo, né? Porque a gente está guiado pela luz. Então, que essa fogueira de fogos bobos, fogos que alumiam, que queimam, incendeiem a vida com a tamanha vontade que, quando sairmos da pandemia, estaremos mais iluminados. Obrigada, gente. Sairemos melhores. Melhores, precisamos. Tá? Obrigado, Obrigada, Regina, gente. Jane, Jailson, muito obrigado. Eu queria aproveitar só para passar algumas informações que o pessoal está pedindo aqui no chat, que fica até mais explicativo, digamos assim. O site para fazer inscrição é www.ferrazeventos.com.br. Eu coloquei ali nos comentários também. Sobre o cupom de desconto, como que a pessoa utiliza, que há um questionamento referente a isso. É o primeiro passo da inscrição. Vai pedir o CPF, embaixo tem um campo escrito cupom de desconto, é só digitar esse número que está passando aí na tela, e que eu coloquei ali nos comentários também, tá? Tá. Uma coisa bem importante, esse cupom, ele é válido somente até amanhã às 12 horas, tá? Essa é uma condição super especial que está sendo feita, então ele tem uma validade limitada aí em função disso, tá? Eu creio que essas seriam as duas principais. Eu também deixei telefone de contato, site, enfim, quem tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá certo? No mais, seria isso. Muito obrigado a todos pela participação. Jailson, só confirmando, a tua live é às 20 horas, né? 20 horas, hoje. 20 horas. E tem alguém perguntando como me encontrar no Instagram. Você colocou o perfil? Coloquei, mas estou colocando novamente. JailsonPinheiro.oficial, para quem não acompanhou. JailsonPinheiro.oficial. Fala, pessoa chique. JailsonPinheiro.oficial. Jane, querida, e Jailson. Oi. Amigos que estão na live ainda nos assistindo, nesse encontro, nós vamos disponibilizar gratuitamente alguns materiais, tá? Claro. Gratuitamente, quero dizer, está no pacote, tá? Então, a gente vai poder dialogar bastante nesse nosso jeitinho de trabalhar. Serão 5 encontros de 2 horas de duração cada encontro, com meia hora de bate-papo, como a Jane tinha dito, tá bom? A gente se vê em breve. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigada, beijo. gente. Tchau, meu povo. Uma última informação que foi perguntada aqui, para encerrar agora. De quando é o curso? De 24, deixa eu só confirmar aqui, de 23 a 27 de junho, das 10 às 12 da manhã. Mas fica gravado. Esse horário é ao vivo. Quem não puder participar nesse horário, pode ver normalmente na versão gravada depois, tá certo? Então é isso, muito obrigado a todos e a gente fica à disposição aí para maiores informações. Até breve, até o próximo. Obrigada, beijo, gente.